Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que está me assistindo, meu nome é Adriana Ribeiro. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga e eu estou gravando esse vídeo porque eu estou vendo, né, aí muitas pessoas preocupadas em relação a essa questão do coronavírus, e é para se preocupar, não é para realmente não se preocupar. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, né, que estudam a palavra de Deus, a gente sabe que isso é cumprimento da palavra de Deus, que as escrituras estão se cumprindo a cada dia, né? Então eu venho, né, através dessa live, aqui, dessa gravação, na verdade, falar para você que está me ouvindo que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Sem Ele não se pode chegar a Deus. A palavra de Deus, ela nos afirma isso, né? Então a gente vê todo mundo reunido, está todo mundo num único propósito, nesse caso de prevenção da doença, e isso é real. As igrejas estão participando, não por falta de fé, né? Tem muita gente que está criticando porque algumas igrejas não estão abrindo os cultos porque acham que não tem fé, e não é nada disso. Por questão de obediência às autoridades, porque a palavra de Deus fala que tudo que é concordado aqui na terra será concordado no céu. E como obediência às nossas autoridades, o nosso país, que é um país laico, a gente está fazendo isso. Não está tendo os cultos, mas a igreja somos nós. A igreja é eu e você. O templo é um local de reunião, de adoração, de culto, de confraternização, enfim, de estudos da palavra. Mas a igreja mesmo somos nós, é eu e você. A palavra de Deus, ela tem que estar aqui dentro de nós, o tempo inteiro. A palavra de Deus, nós somos uma Bíblia. O cristão é uma Bíblia lida pelo mundo, né? Então, o que a gente tem que pensar nesse momento? Na união de todos para prevenção dessa contaminação desse vírus, né? Então, é prudente mesmo ficar em casa, né? É prudente quando você for fazer compra pensar no outro também. Por que pensar no outro? Porque se você levar tudo que tem na prateleira, e o seu vizinho, e o seu colega? E você que tem condição de comprar, por que vai comprar mais do que o outro, né? Então, assim, tá existindo aí uns esforços grandes das autoridades em tentar resolver o problema, apesar que eles já sabiam muito, a gente sabe que tudo isso não chegou de uma vez, que eles têm privilégios e informações a respeito de tudo que acontece, mas eles vão soltando as notícias aos poucos e de repente pega todo mundo assim de surpresa. Por mais que hoje tenha internet, que as informações chegam rápido, mas tem muito fake news e tal, então nem todo mundo acredita, enfim. Mas agora tá todo mundo vendo que é sério e que se não prevenir, não tiver cuidado, realmente você pode morrer por um vírus por falta de uma prevenção, de um cuidado, de uma higienização. Mas não é isso que eu queria falar, porque todo mundo já sabe que tem que cuidar, se prevenir, ficar em casa realmente, evitar contato com outras pessoas, e quando sair de luva, de máscara, mesmo que você não tenha, saia com a máscara, porque você não sabe quem está do seu lado, e quem está do seu lado pode ter esse vírus e passar para você. Agora o que eu quero falar? Eu quero falar da palavra de Deus. Meu caderninho de anotação caiu aqui
mas eu vou pegar aqui. Olha só, eu estava pensando aqui, vamos refletir em Provérbios 29, que fala assim: o homem muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Ou seja, o homem que muitas vezes é repreendido, ele endurece o coração. Então, muitas vezes você ouve a palavra de Deus, Deus está falando com você, está te dando sinais e você está aí com o coração endurecido. Esse será quebrantado de repente, sem que haja cura. A palavra de Deus fala isso. Ou seja, vamos pensar que você está ouvindo que Jesus vai voltar um dia, ele vai voltar, ele está às portas, e você ouviu a palavra de Deus, não deu atenção e Jesus arrebatou a igreja e você ficou. Também tem um outro versículo que fala assim: quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Isso significa que quando um país é governado por uma pessoa, por um justo, por uma pessoa que tem os preceitos da palavra de Deus dentro do seu coração, conhecedor da palavra de Deus, o povo se alegra, né? Quando nós temos um governante que realmente é preocupado com a população, que tem a população em primeiro lugar, o povo se alegra. Mas quando nós temos governantes, que é o que mais acontece, que só se preocupam com os seus enriquecimentos e deixa tudo em segundo plano para a população, o povo sofre. Ou seja, quando o perverso, né, a perversidade governa. Não estou querendo dizer que o nosso governo é perverso, eu estou falando de uma maneira geral, mundial, né? Porque existem muitos países por aí que existe ditadura e que realmente esses são países que são comunistas e infelizmente o povo sofre, tá bom? Outra lembrança que eu quero deixar para vocês que estão me ouvindo, para quem é cristão que conhece a palavra de Deus, em Mateus 25 fala sobre a palavra das 10 virgens, né? E as 10 virgens, elas tinham o azeite, as 5 prudentes tinham os azeites e 5 não. E elas foram dormir. Então todos nós dormimos o nosso sono natural, e tem aquele sono que é o sono da negligência. Ou seja, aquele sono de que eu conheço a verdade, eu sei da verdade, porém eu não me importo com ela e estou simplesmente protelando e deixando para amanhã, que amanhã eu vou voltar para a igreja, vou voltar para o Senhor, etc. Aí vem o noivo buscar a igreja, as 10 virgens que têm o azeite, que estão cheios do azeite, que estão preparadas, elas vão para a borda do cordeiro. E as outras 5 virgens que estavam lá, junto com as 5 prudentes, que ouviam, que participavam, mas porém não davam atenção à palavra de Deus, foram pedir o azeite para as outras virgens. Mas não dá para dividir o azeite. Isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus, ela diz que a salvação é individual, não depende de mim, não depende do pastor, não depende de cada qual cuide de sua vida, cada qual cuide de cuidar de si, né? Lembrando que Cristo sendo o centro da nossa vida. E aí as virgens foram pedir para outras, porém não puderam dividir, porque se ela fosse dividir, elas ficariam sem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você que conhece a palavra e que está dormindo o sono da negligência, acorde enquanto é cedo. Os sinais estão aí. Os sinais seguirão os que crerem. Os sinais estão aí já de muito tempo. Porque nós já passamos por muitas coisas muito piores. Mas eu conheço pessoas de idade que já me falaram que nunca viram uma situação
como essa, dessa maneira tão mundial, onde todo mundo tem que fazer, ficar recluso, né, dentro de sua própria casa. Então, é para a gente observar essa questão. Outra questão também que eu gostaria de falar, que está em Mateus 24 e 32, eu vou ler aqui para vocês, que é muito importante, porque nós que conhecemos a palavra de Deus temos que estar apercebidos. Então, a palavra de Deus fala aqui em o sermão profético, Mateus 24, e a parábola, novamente, da vigilância. A parábola da figueira, a exortação à vigilância. Diz assim a palavra do Senhor: aprendei, pois, a palavra da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, né? Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda de Jesus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, eles viviam do jeito que eles achavam que deviam viver e não se importavam quando Noé falava do dilúvio. Eles não acreditavam. Até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Então, Noé entrou na arca, ou seja, vamos trazer para agora. A igreja está pregando o evangelho, e muitos não estão dando ouvidos, brincando, escarnecendo da palavra do Senhor. E aí vai chegar o dia que Jesus vai voltar e vai levar a igreja, como foi no dilúvio. E eles só perceberam quando começou a chover e só a família de Noé foi salva. Da mesma maneira, quando a igreja for arrebatada, muitos ficarão, perceberão que Jesus veio, buscou a igreja e vai ficar, e aí vai ter a parte da grande tribulação. Que isso aí a gente vai falar num outro momento, vou falar sobre isso num outro momento. O que eu gostaria de deixar aqui para vocês? Que Deus é um Deus de relacionamento e Ele quer se relacionar com você, né? Mas você quer se relacionar com Deus? Você tem desejo de se relacionar com Deus? Deus é um Deus justo, mas Ele é misericordioso. É justo e misericordioso, né? Então, o que acontece? Não adianta você viver fazendo uma coisa errada e falando assim, Deus é misericordioso, vai me perdoar. Sim, Ele vai perdoar, mas há consequência dos erros que você vai ter que pagar, né? Por isso que Ele é justo. A verdade é que um coração puro se reflete no exterior verdadeiro e limpo, tá? Então, assim, todas as pessoas que têm compromisso com o pecado não têm chance de ver a Deus, porque ela está pensando sempre nela. E o que é o compromisso com o pecado? Muitas vezes você pode até falar, mas é porque eu bebo, gosto de viver a minha vida. Não. Existem várias coisas por aí, inclusive até no meio dos cristãos, porque Deus não vai vir buscar placa de igreja, nem carteira de credenciamento de pastores, presbíteros, etc. Ele vai vir buscar a igreja do Senhor, a igreja que serve a Ele.
Ele vai vir buscar uma igreja dentro de outra igreja. Então, para quem está na igreja, cuidado com o que está fazendo ou simplesmente sendo negligente no que está fazendo, enterrando os talentos e deixando de fazer aquilo que o Senhor falou, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Mais ainda, há chance para você que quer voltar ao caminho do Senhor. Você que conhece a palavra do Senhor, que está distante, se reconcilie com o Senhor e volte a ter um relacionamento com Cristo, com Deus. Converse com Ele. Entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor, que Ele vai te ouvir. E você que não conhece a palavra do Senhor, nunca teve essa oportunidade, tem as igrejas aí, muitas igrejas. Você pode buscar a palavra do Senhor, buscar a conhecer ao Senhor, e você pode fazer isso, comprar uma Bíblia e começar a ler desde Gênesis até Apocalipse. Por quê? A gente só vai poder conhecer a Deus conhecendo a Escritura. Porque na palavra de Deus fala que o povo peca por não conhecer a palavra de Deus. Por isso que o ser humano erra, porque não conhece a palavra de Deus, não busca conhecer, tá? Então, meus queridos, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas é bom ouvir. Se você quiser compartilhar, compartilhe. De repente tem alguém da sua família que precisa ouvir essa palavra. E vamos estar dentro de casa, reclusos, porém numa única sintonia, que é orar, pedir a Deus misericórdia, a cura para aqueles que estão doentes, a cura de enfermidades, de libertação de almas, né? Não é só pela pandemia, mas existe tantas doenças. Uma doença que mais mata no mundo é a fome, e muitos governantes não estão nem aí para isso. Trabalha-se pouco em questão da fome, trabalha-se pouco em prevenção sobre doenças, trabalha-se pouco em investir em educação e saúde. Então, por muitas vezes acontece coisas como estão acontecendo agora por falta de excelência de governos, de pessoas que estejam realmente preocupadas com o todo, que somos nós aqui. Então, fica o meu abraço, tá? Eu não me lembro se eu me apresentei, mas eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Adriana Ribeiro, sou do Ministério do Ipiranga, aqui de São Paulo. E estou feliz em gravar esse vídeo porque a palavra de Deus fala assim, é uma palavra que eu gosto muito, está no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não conheci o Evangelho desde cedo, desde que nasci, não fui criado dentro do Evangelho, conheci o Senhor Jesus já adolescente. Tenho minhas falhas, meus erros, como todo mundo. Peço a Deus perdão todos os dias, porque a gente tem que pedir perdão a Deus todos os dias e aceitar Jesus todos os dias. Todos os dias você dizer: Senhor, eu te aceito todos os dias, me perdoa. E vou deixar mais uma dica: gratidão. A palavra de Deus fala que a gratidão atrai as bênçãos de Deus e a murmuração afasta as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, em vez de murmurar, em vez de criticar, agradeça, que Deus vai te abençoar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.